Eu nunca amei alguém como um companheiro, mas eu também nunca me permiti ser amada. Eu nunca estive em um relacionamento, mas eu também nunca me permiti viver um. Isso foi uma coisa que demorou muito para eu perceber, até eu passar por 3 diferentes tipos de experiência e entender, né, assim, sentir a experiência que vem de dentro para fora. E a primeira vez que eu comecei a aparentemente ter sentimentos por alguém, eu comecei a me bloquear e afastar essa pessoa. E depois de muito tempo, eu fui entender que existia uma projeção de um relacionamento aí que não era meu. Existiam medos, um inconsciente gritando muito aí que eu fui reproduzindo e afastando essa pessoa. Apesar da vontade de conhecer mais, eu não sabia como reagir e fui afastando. Uma segunda vez, quando eu estive em um momento muito frágil, muito vulnerável ali da minha vida, emocionalmente, e aí eu conheci uma pessoa também e eu acabei me agarrando a essa pessoa. Nós não tínhamos um relacionamento, desde o começo a gente falou, nós não temos um relacionamento, nós estamos aqui nos conhecendo e desfrutando desse momento juntos. Só que nesse momento onde eu já estava frágil, conhecer essa pessoa foi, eu vou usar a expressão boia salva-vidas. Então eu entendo que hoje eu usei essa pessoa, né, porque naquele momento eu precisava de ajuda, eu não sabia como pedir, eu tava mal e eu acabei ali me enrolando, literalmente naquela pessoa, eu me enrolando nela, não, ela em mim. E no final acabou mal, obviamente, e eu percebi que ali existia, muito claro, uma dependência emocional. E aí isso se acabou muito rápido, de uma forma não muito legal. E eu falei, ok, eu preciso me guardar, me fechar para poder resolver as questões que eu estava lidando na época, questões pessoais, emocionais minhas, e mais isso que eu precisava entender, que foi essa dependência emocional que ficou aí escancarada para mim. Porque até então eu não entendia, porque eu já ouvi dizer que eu possivelmente teria, através de uma leitura de mapa astral que eu fiz há muito tempo, mas eu nunca tinha vivido esse tipo de experiência, então eu não conseguia compreender. E eu acho que é isso, né? Quanto mais as experiências a gente vai vivendo, a gente vai entendendo aquilo que a gente precisa curar, transmutar, né? Então cada um vai trazer um reflexo nosso e assim a gente vai se melhorando, vai se edificando. E bom, resolvi me fechar então para curar, né? Entender tudo o que aconteceu, toda essa experiência. E me fechar no sentido não só de procurar novas experiências no geral, viagens e tudo, até trabalho, mas eu também quis me fechar em questão de, poxa, eu não quero conhecer ninguém, eu não tô afim de trocar energia com ninguém, porque eu sei que eu não tô bem, eu não tô pronta, tem muita coisa que eu preciso trabalhar. Só que, depois de um tempo, eu acabei conhecendo uma outra pessoa, despretensiosamente, que a primeira coisa que me marcou foi a energia dela, assim, inclusive eu até falei depois, nossa, eu não conseguia falar com você, porque era muito forte, assim. E não era uma questão de físico, a gente até comentou também isso, né? Cada um ali, o que você tem a preferência física, mas no final é a energia que vai falar, né? Assim, que você vai se conectar com a pessoa, porque a beleza, ela não representa nada depois se não tiver um interior, uma energia, né? Uma vibração ali mais alinhada com a que você está buscando, com a que você tem. E foi muito interessante que, mesmo por mais que tenha sido muito leve e gostoso estar com essa pessoa, no final apareceu novamente esse pinguinho de dependência, esse apego. E aí eu levei, expliquei, a gente conversou e nós trocamos, né, muita informação. Mas eu coloquei para ele também que foi importante, né, assim, ele foi muito importante na minha vida porque através dele eu ainda consegui compreender que, poxa, tem alguma coisa que eu preciso olhar. Porque se não fosse ele, seria outra pessoa. Não sei quando, mas quanto antes a gente tiver a oportunidade, né, de olhar, e o quanto antes não é só assim, nossa, eu preciso me relacionar com alguém logo para saber como é que eu tô. Mas a oportunidade apareceu e eu tava aberta para viver, né? Quantas vezes a gente pede, meu Deus, me manda um sinal, e a gente tá fechado, de olhos fechados, a gente não tá aberto para enxergar o sinal. Eu falo porque eu sempre passo isso, às vezes eu falo anjo da guarda, desenha porque me ajuda, facilita. E não vai ser assim que funciona, né? Mas às vezes eu tento, nunca se sabe. Mas a questão então é que se não fosse essa pessoa que eu conheci, que eu tive uma troca aí muito boa por um tempo, eu não ia ver de novo que tem essa dependência emocional, mas principalmente que o amor, ainda pra mim, ele vem falar de um lugar de dor, sofrimento e perda. Por quê? Eu cresci
A partir de experiências que eu tive na infância, eu vi onde existia um amor, da forma que ele tinha que existir, eu não compreendia, mas eu via. E depois esse amor, ele se quebrou na minha cabeça. Foi isso que ficou pra mim no meu inconsciente, né? Foi isso que ficou pra mim na minha memória de infância. Então o amor, ele se quebrou com a partida de uma pessoa, e então eu vi muito sofrimento e dor. Eu não consegui ver que esse amor, mesmo com o tempo, ele foi se transformando em força, coragem, né, em vida para seguir em frente. Mas para mim existiam duas pessoas e depois existia uma só. Então para mim o amor era sofrer com a partida de alguém. Então eu guardei isso para mim e eu falei, eu não quero sofrer, porque eu já sofri uma vez, então para que eu vou sofrer de novo? E agora em outro contexto, né? Eu falei, se o amor é isso, por que eu vou querer estar em um relacionamento? Porque eu sei que um momento eu vou sofrer com a partida de alguém. E não necessariamente a morte, mas para mim, alguém que deixa de estar com você era sinal de dor e sofrimento. Então, o amor para mim representava isso. Algo que não estava disponível para mim porque eu não queria. Só que não é assim que funciona, né? Uma que o tempo inteiro a gente está se relacionando e a gente está aprendendo amar as pessoas e, né, as experiências que a gente vive, mas principalmente as pessoas. E não é só, eu vou amar fulano, mas não vou amar ciclano. A gente ama de diferentes formas e profundidades por diferentes motivos. Então, o tempo inteiro eu estava bloqueada pro amor, em muitos sentidos, né? E compreender isso com o tempo que vem acontecendo, né? Também por tanto medo de bloqueio, necessidade de me proteger, eu bloqueei muitas pessoas da minha vida, até mesmo de família, amigos, porque eu não sabia como reagir. A primeira pessoa que eu comentei, eu completamente afastei essa pessoa, porque eu não sabia. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo aqui dentro, eu não sei o que é isso, meu Deus, eu vou perder o controle, tchau. E foi assim, basicamente eu afastei essa pessoa, nós seguimos amigos depois, isso que é o mais importante. Então foi extremamente importante trazer para a consciência, né, que tá, por que eu faço isso com todos? Porque para mim, amor tem a ver com sofrimento, dor e partir. E esse apego às pessoas que eu tenho, tem outras questões aí, mas eu acho que tendo o amor como ponto central, ficou, digamos que um pouco mais fácil de compreender e tentar me permitir. E tentar me permitir, que delícia, me perdoar, me acolher pela inconsciência que eu tive nas coisas que eu venho vivendo. Porque eu não sabia, eu não conseguia ver, eu não estava pronta, né, assim, para enxergar também muitas coisas. Então é a reconhecer, aprender a ter paciência, né? O acolhimento aí. Oi, tudo bem? Então foi isso, quando eu comecei a observar e tentar mergulhar um pouco mais profundo no que o amor representa para mim, eu comecei aos poucos a acessar, né? Sigo, é um processo recente, né? Eu acho que é um processo para a vida, assim, em tudo que a gente vai vivendo. Compreendendo como que o amor, como transformar essa dor, esses bloqueios, esses traumas que eu tive, né, em amor mesmo, em levar amor, em levar luz e falar, tá tudo bem, né, assim, não é assim, cada um tem a sua história, cada um tem a sua experiência, e não é porque um partiu que isso termina tudo, né. Como eu mesmo comentei, eu não vi esse amor daquela época que eu vi se quebrar, eu não vi ele se transformar em outras coisas, porque pra mim só existia aquele amor. E hoje eu vejo que não, ele se transformou, ele se multiplicou. Então não existe um caminho só, existe vários. Só que pra Carol, criança, era assim que funcionava. E assim que eu fui carregando até pouco tempo atrás. Eu compartilho isso aqui porque quanta gente eu tenho conhecido assim, e muitas... Falando de relacionamento amoroso, né? Eu lembro que eu tava conversando com uma amiga e a gente tava falando sobre relacionamento, sobre, sem vontade de casar e tal. E aí ela falou assim, eu não tenho vontade de casar, porque no meu país a mulher tem que ser muito submissa ao homem, e eu não quero isso pra minha vida. Mas ela falou tão certeira assim, e aí eu tentei de novo perguntar, eu falei, então, mas e se for fora do seu país? Você tentaria? Porque a gente estava fora do país dela, você teria vontade de casar? E ela precisou parar e pensar, e depois falou, não. Só que
depois, eu fui vendo que existia uma vontade ali de talvez viver um relacionamento, não exatamente o casar, como ela entendia, de papel e cumprir obrigações e regras, como é apresentado no país dela, conforme ela aprendeu, e tá tudo bem. E depois eu respeitei a vontade dela, a gente não seguiu para um aprofundamento dessa conversa, mas eu vi ele nela também, dentro do que a gente pôde conversar, sobre a ideia de compartilhar a vida com alguém num formato de um casamento, porque foi a forma como ela aprendeu, e ela também nunca parou para poder olhar e levar amor e coragem e vida para aquilo, para poder transformar. Então, enquanto tô viajando, escutando pessoas, que é uma coisa que eu gosto, eu vejo o quanto de coisas que não são nossas, que a gente reproduz e não para e pensa e não vai cuidar e tratar. E aí depois a gente fala, mas por que eu fiz isso? Né? Por que eu cheguei aqui? Por que eu passei por essa situação? Porque a gente tinha que passar, muitas vezes, para ver que aquilo não estava bem, que não é como a gente imagina, que a gente precisa fazer mudanças, a começar conosco, e não é o outro, é sempre a gente, né? Será que o outro não está te mostrando o que você precisa melhorar em você? Porque quando você melhorar isso, talvez aquele ali nem vai mais fazer parte da sua vida, porque ele já não equilibra com a sua vibração, com os seus objetivos, planos e sonhos, sabe? Então eu quis compartilhar isso porque veio, mas eu vejo o quanto a gente tá reproduzindo coisas que não é nossa. Enquanto a gente não seguir, parar e refletir e falar o que é meu, o que eu quero pra minha vida, o que eu tenho vivido até aqui que não faz sentido, eu vi de forma robótica, eu não parei pra sentir. Eu acho que só assim a gente vai começar a construir, né, a vida que a gente quer, trabalhando pelo que a gente acredita, nos relacionando com pessoas que a gente idealiza de forma em valores parecidos com os nossos, né? Então eu queria só compartilhar isso, que é uma forma de agradecimento também por essas pessoas com quem eu me conectei e que, enfim, fazem parte da minha transformação de quem eu sou. É isso, gratidão.